Olá, amigos de Direção Assistida. Esse é mais um. Olá, amigos. E, como de costume, quero que vocês me digam que carro é esse. Esse aqui tá fácil. E como ele tá muito fácil de descobrir, eu vou pedir para vocês que me digam não apenas o carro nem o motor. Quero que vocês me digam qual pacote de opcionais está presente nesse querido carro que estamos testando. Bom, vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre pneus. Vou falar um pouco sobre pneus, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, dica, etc., comenta aí coloca aí nos comentários, que se for preciso a gente faz uma outra edição. Essa sugestão de falar sobre pneus foi do Valdec. E não se esqueçam que todas as sugestões que vocês nos dão aqui no canal estão sendo seguidas, né? E algumas coisas requerem um pouquinho mais de estudo, como por exemplo aquele vídeo que eu ainda estou devendo sobre compra do primeiro carro. Outras coisas eu já tenho um conhecimento um pouquinho melhor, fica mais fácil aqui de trazer para vocês. Eu também não posso trazer informação errada para vocês. Então, pneus. A gente tem uma série de pneus no mercado, né? Você tem tipos de pneu, aquele pneu convencional. Você tem o pneu unidirecional. Unidirecional. Cara, me faltou a palavra para definir o pneu quando ele não é assimétrico. É simétrico, né? Porque o assimétrico é o que não é simétrico, então deve ser o pneu simétrico, que os dois lados da banda de rodagem são iguais. Ele não tem necessidade de alterar sentido de rotação, etc. Ou seja, você montando ele na roda e depois montando no carro, você não tem diferença. Você tem o pneu unidirecional, que ele só pode girar em uma direção. Ou seja, além de dele ter indicação inside, outside, né, que é lado de dentro, lado de fora, ele tem também a indicação da rotação que o pneu deve fazer, para evitar que você tenha um comportamento indesejado, né, do carro e do pneu, e não perca performance, principalmente no molhado, que os pneus do tipo unidirecional são pneus muito bons, especialmente em asfalto molhado, porque geralmente eles têm um canal central, a água expulsa a água sempre da mesma forma. E você tem também os pneus assimétricos. Os pneus assimétricos, eles têm a banda de rodagem externa, ou seja, que fica para fora do carro, outside, ela é diferente da banda de rodagem interna. Os pneus assimétricos têm vantagem que geralmente a parte externa favorece a aderência em curvas, né? Quando você entra na curva, você com a parte externa, geralmente ela tem mais borracha, menos sulcos e mais borracha para ter contato com o solo. E você tem na parte interna, você tem mais sulcos para o escoamento de água. Então, grande vantagem do assimétrico é essa, que ele serve tão bem quanto para escoamento de água quanto para boa performance em curvas. Os pneus simétricos não tem isso, ele tem a mesma banda de rodagem, então não faz diferença, ele não é especializado em nada no caso. Então, esses são os três tipos de pneus que você pode comprar. Claro, você tem pneus slick, que são os pneus de competição, né, que não tem sulco nenhum. E você tem os pneus, aqueles pneus de semi-competição, semi-slick, que são tipo o Toyo. Cara, vai me faltar o nome, eu sei que ele tem um 888. Comenta aí deixa aí no comentário, que o tio Marcelo tá com a memória meio esquisita. Mas esse Toyo é um exemplo. Tem um Yokohama também, RA alguma coisa. Enfim, são pneus semi-slick, são pneus que não tem um bom escoamento de água, tanto que eles não são homologados para você utilizar eles nas ruas. E são pneus que você utiliza, por exemplo, num track day. Eles dão muito mais aderência do que os pneus de rua convencionais. E esses pneus, dificilmente você vai encontrar um carro desse rodando pela rua com um pneu desse, até porque não é homologado. E se pegar uma chuva,
ou é homologado, não sei, fiquei na dúvida. Mas enfim, ele não tem um escoamento de água muito bom, então se você pegar uma situação de chuva, você pode ter problemas. Os pneus, o mais importante do uso dos pneus é você manter a calibragem correta. O ideal é você fazer a calibragem uma vez por semana. E sempre que você for alterar a carga do carro, por exemplo, você vai levar mais passageiros, mais bagagem, aí você chega lá no posto, faz a alteração da carga de acordo com o que o fabricante recomenda. Se a pressão normal é 28, 30, e o fabricante recomenda 35, se você for usar carga total, você chega lá e faz essa alteração da carga para poder fazer o uso do carro com carga e evitar danos à lateral dos pneus, evitar até um estouro de pneus em casos mais críticos, que poderia te fazer perder o controle e sofrer um grave acidente. Você tem também outra coisa importante a se fazer, é o rodízio. O rodízio dos pneus varia. Atualmente você só tem pneus radiais, né, no mercado de carros novos. Então você basicamente é tirar os pneus que estão no eixo de rodagem, no eixo de tração, né? No caso, carro de tração dianteira são os pneus dianteiros, e trocar pelos traseiros a cada 10 mil quilômetros, mais ou menos. Só que tem fabricante de pneu, tem especialista em pneus que não recomenda o rodízio, porque você trocando isso, você altera a geometria de suspensão, o pneu está assentado de um jeito na frente, atrás, você altera, fazendo isso, tem que fazer balanceamento, alinhamento, etc. E tem fabricante de pneu e tem especialista que não recomenda. Eu faço, mas eu não estou aqui para te dizer se você deve fazer ou não. Você tem a opção de fazer o que eu faço. Então eu faço o rodízio a cada 10 mil quilômetros, até para privilegiar o desgaste, né? Fazer o pneu durar um pouquinho mais do que o que está especificado. Cara, ainda não me acostumei com esse ACC. Bom, e acabei dando uma dica importante aí sobre qual é o carro. Mas enfim. Então você tem essa opção de fazer o rodízio para você fazer o desgaste dos pneus ocorrer de forma regular. E se você não faz o rodízio, o pneu do eixo de tração sempre vai acabar primeiro. Então você vai ter que trocar de 2 em 2, ao invés de trocar os 4 pneus quando for fazer a troca. Carro de tração integral, se for uma tração integral permanente, não preciso nem dizer que o gasto de pneus nos 4 eixos, nos 2 eixos, vai ser igual. Então, esse quesito aí do rodízio, você só deve fazer se você notar que um dos eixos está gastando mais que o outro. Mas em carros de tração permanente, tração integral permanente, como Subaru, por exemplo, você vai gastar tudo por igual. Outro detalhe importante a ser considerado é a medida dos pneus. O carro vem de fábrica com uma medida específica. E essa medida geralmente tem um perfil mais alto, porque quando o engenheiro especifica o pneu que vai ser utilizado pelo carro, ele tem que levar em consideração conforto, tem que levar em consideração boa dinâmica. Então nem sempre ele vai botar o pneu mais esportivo e nem sempre ele vai botar o pneu mais confortável. Medida de pneu funciona da seguinte forma: você tem, por exemplo, o pneu 225 45 aro 17. 225 é a largura dele em milímetros, tá? Ou seja, é a largura do pneu, a banda de rodagem é quanto de borracha está encostando no chão. 45, esse 45 significa que é 45% da largura do pneu. Então ele tem de altura 45% da largura do pneu, ou seja, não vou calcular, mas enfim, é 45% de 225 milímetros. Essa é a altura, é aquele pedaço que você vê, não exatamente aquela medida, né, mas aquele pedaço que você vê entre a roda e o pneu. Quando você vê aqueles pneus de carro tunado, que tem a roda grande, o pneu que é uma tirinha de borracha só, quase uma fita isolante, é porque essa altura de rodar, a altura dele é bem baixa. Então isso aí, esse quesito da altura influi diretamente no conforto e na dinâmica. Por quê?
Carro com um pneu com uma altura da banda maior, ele vai ser mais confortável porque ele permite uma lateral do pneu um pouco mais macia, então ele vai ter uma absorção maior de buracos e vai ajudar a suspensão a trabalhar. E no caso do pneu com uma altura menor na banda, isso geralmente a lateral do pneu vai ser mais dura, então ele vai sofrer mais em buracos, né? Quando você passar num buraco, o carro vai dar uma pancada mais dura, mas em compensação, quando você entrar numa curva mais forte, esse pneu vai dobrar menos ou quase nada, ao passo de que um pneu de perfil alto ele vai dobrar mais na curva e vai diminuir a sua dinâmica, diminuir a sua aderência, tá? E esse R17 que vem no final é, no caso, o tamanho da roda. A roda aro 17, R17, etc. Toda roda tem uma largura definida, então você tem que tomar cuidado com isso quando você for alterar as rodas do seu carro. Se você for comprar uma roda maior, você tem que ver também a largura para poder definir os pneus que você vai utilizar. Quando você utilizar pneus enfim, basicamente é isso, é a largura da roda que você tem que ver, para você poder ver se ele cabe naquele pneu que você está comprando. Uma moda também do tuning que o pessoal está fazendo é colocar pneus com uma largura menor do que a roda, então ele fica com a roda para fora, dá um efeito diferente. E tem também alguns casos de erro, né? Ou por erro, ou sei lá, que a pessoa compra com um pneu mais largo do que a roda e fica com aquela impressão de pneuzão de inchado, né? De tipo de bugre, etc. Então, esses 3 pontos são os detalhes do pneu. Tem também detalhes de validade, detalhes de velocidade máxima disponível do pneu, mas eu vou colocar um link aqui na descrição para vocês, porque aí já precisa de mais concentração e buscar essa concentração dirigindo vai acabar me falhando, mas eu vou colocar um link aqui para vocês embaixo que explica basicamente como funciona esse detalhe da validade dos pneus, como você identifica a validade dos pneus, e como você identifica também a velocidade máxima que ele pode alcançar, etc. Treadwear é quanto o pneu gasta, mas isso não é homologado aqui no Brasil, é de acordo com o mercado americano, se eu não me engano. Ele diz quanto que o pneu vai desgastar. Enfim, essa informação eu vou colocar no link aqui embaixo para vocês. Marcas de pneu. O ideal é você utilizar pneus, quando você for colocar pneu no seu carro, evitar os pneus reformados, né? Tá, você tem aquelas marcas de remold que são feitas reformas profissionais, mas tem que ter em mente que um pneu reformado, remoldado, ele tem uma vida útil menor. Ele pode te proporcionar uma segurança menor do que um pneu que já é zero, porque um pneu remoldado, reformado, é um pneu que já rodou até o fim e foi reformado, ganhou uma banda de rodagem nova, etc, para você poder reutilizar. Então, o ideal é você tentar evitar esses pneus, a não ser que a questão do custo influencie muito, mas tenta evitar esses pneus. Essas entradas da Avenida Brasil ficaram um lixo, porque você não tem espaço para aceleração. Então, se o trânsito estiver pesado como agora e o cara foi indeciso, aí, enfim, voltando. Então, os pneus remold, etc, podem ter um risco maior de explosão se você der um choque num buraco, etc. Mas já evoluiu bastante a tecnologia dos remold. Eles são mais baratos do que os pneus convencionais, então fica ao seu critério como você preferir utilizar, qual pneu você preferir utilizar no seu carro. Beleza? Acho que basicamente é isso. Se faltou alguma informação aí, comenta, que aí o tio Marcelo vai lá, estuda, corre atrás da informação e traz para vocês aí no próximo Olá Amigos. E respondendo a vocês, qual foi o carro do último Olá Amigos? Era um Nissan March CVT. Em breve vocês vão ver o teste dele aqui no Direção Assistida. Beleza? Bom, galera, vou ficando por aqui. É isso aí. Não esquece do seu like, seu comentário, sua sugestão. E em breve a gente está aí
de volta com mais carros, mais testes, mais olá amigos para vocês, e também alguns conteúdos novos que a gente vai colocando aí de teste para vocês, beleza? É isso, um grande abraço, até o próximo, tchau, tchau.